Acompanhe agora nesta matéria os destaques da semana no Congresso Nacional. Importantes reuniões de comissões e discussões no plenário agitaram a semana. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. O projeto de maior repercussão aprovado pelo Senado nesta semana é o da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Foram 4 anos de tramitação no Senado e agora, por causa das mudanças feitas pelos senadores, o texto volta para exame da Câmara dos Deputados. Vamos conhecer melhor essa proposta. O licenciamento ambiental é necessário para a construção, ampliação ou entrada em operação de qualquer empreendimento que utilize recursos naturais ou possa causar impacto ao meio ambiente. Entre eles estão estradas, portos, aeroportos, indústrias, usinas hidrelétricas e até postos de gasolina. O projeto aprovado simplifica as muitas normas ambientais brasileiras. Existem hoje, acreditem, senadoras e senadores, mais de 27 mil normas ambientais. 27 mil normas ambientais. Essa realidade disfuncional pode ser medida em números. Em 2022, o então Ministério de Infraestrutura listou 5.053 obras paradas em razão de problemas no licenciamento ambiental. Eram rodovias, ferrovias, hidrovias, linhas de transmissão, minerodutos, gasodutos, cabos óticos. Em 2021, tínhamos 52 hidrelétricas interrompidas pelo mesmo motivo e 10 foram simplesmente abandonadas. O projeto foi aprovado nas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura com o mesmo relatório, elaborado em conjunto pelos senadores Tereza Cristina e Confúcio Moura. Mas toda a discussão e negociação da matéria não atingiu o consenso. Um dos problemas apontados foi a licença por adesão e compromisso, feita pelo próprio empreendedor para projetos de médio potencial poluidor. Nós estamos falando aqui em médio poluidor para autolicenciamento para tragédias como aconteceu em Mariana. 19 pessoas morreram. O meu estado do Espírito Santo foi atingido. Então, nós vamos autorizar uma LAC, que é um licenciamento ambiental por adesão ou compromisso, para que, a posterior, se os órgãos fiscalizadores tiverem a agilidade, é que vão fazer a pesquisa, mas o dano já vai estar sendo feito ali, naquele contexto. Essa modalidade, ao simplificar excessivamente os procedimentos, corre o risco de abrir brechas perigosas, especialmente em áreas sensíveis e de difícil fiscalização. Claro, Brasília, São Paulo, Minas, nós temos ali uma estrutura, mas os rincões desse país. E aí, senador Fabiano? Pois é, vai ser difícil essa fiscalização. Outro problema apontado foi com relação à transferência para os municípios da competência para determinar que tipo de atividade poluidora vai poder operar na região. Isso, com todo respeito, vai ocasionar uma guerra ambiental na busca para aquele município que melhor fizer a adequação de acordo com o interesse daquela iniciativa, daquela atividade ou empreendimento. Um determinado empreendimento no município, se ali o executivo ele tiver maior cautela com a proteção ambiental, ele não vai aderir e vai para outro. Pode abrir espaço, sim, para uma guerra ambiental entre estados e municípios. E ao invés de promover uma regulamentação harmônica, correremos o risco de ver uma corrida por flexibilizações como estratégia para atrair investimentos com os impactos severos e desiguais sobre o nosso meio ambiente. Eu quero dizer para vocês dois, para o senador Contarato, para a senadora Leila, que nós discutimos longamente esses pontos que vocês trouxeram. O senador Confúcio e eu discutimos isso longamente. O PL, ele é flagrantemente inconstitucional ao prover a licença por adesão e compromisso, a LAC, para atividades de médio porte ou potencial poluidor? Não. Eu posso afirmar para vocês que não. Na realidade,
a principal razão da atual judicialização é porque nós não tínhamos essa lei que nós estamos aqui votando hoje. E as leis estaduais existentes, elas eram mais abrangentes do que essa lei que aqui hoje nós vamos votar. A outra reclamação, que o PL fomenta essa guerra ambiental entre os estados, ao prever uma lista nacional detalhada das atividades sujeitas a licenciamento. Ao contrário do que se tem propagado, esse projeto não muda nada em relação ao que tem sido feito há 14 anos. Uma das principais emendas aprovadas na votação em plenário cria a licença ambiental especial. Ela será usada em projetos previamente listados pelo governo, que terão prioridade na análise. A emenda foi apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Conseguimos aprovar um texto de consenso. Um texto que concilia de forma equilibrada a proteção ao meio ambiente, mas também com as demandas de desenvolvimento econômico do nosso país e da população brasileira. Muitos preferem ver o Brasil paralisado, com mais de 5.000 obras travadas, refém da burocracia e de posições ideológicas que não enxergam a realidade de quem precisa de pontes, de estradas, de energia, de infraestrutura para viver com o mínimo de dignidade. O Congresso não quer fazer mais leis, quer fazer leis melhores. O fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e agora precisa ser votado pelo plenário do Senado. A proposta prevê a unificação da data das eleições e mandato de 5 anos para todos os cargos. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador Jorge Cajuru. Pelo relatório do senador Marcelo Castro, haverá etapas para o fim da reeleição. Em 2026, nada muda. Quem for eleito ainda terá direito de se reeleger mais uma vez. Em 2030, fica proibida a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Para permitir a unificação das eleições, em 2028, prefeitos e vereadores eleitos terão um mandato de 6 anos e os prefeitos não poderão se reeleger. E a partir de 2034 será realizado o primeiro pleito eleitoral para todos os cargos: vereadores, prefeitos, deputados distritais, estaduais, federais, senador, governador e presidente da República, acabando com a realização de eleições a cada 2 anos. A partir daí, todos os mandatos serão de 5 anos. O ponto polêmico do relatório foi o tempo do mandato de senador, que passaria de 8 para 10 anos. Vários destaques foram apresentados ao texto, sugerindo que o mandato fosse reduzido para 5 anos. Por acordo, o relator da matéria, senador Marcelo Castro, mudou o texto e igualou o mandato de senador aos demais cargos. Dessa forma, as eleições no Senado serão unificadas. A partir de 2034, a cada 5 anos, serão eleitos 3 senadores. Esse momento é um momento para a gente celebrar. Votamos por aclamação na Comissão de Constituição e Justiça, mostrando que há uma convergência de opiniões, e eu espero que a gente vote também de maneira consensual, ou quem sabe até unânime no Senado. O melhor argumento que o Marcelo Castro falou para mim foi algo que eu, na hora, falei, gente, acertei em cheio. Ele falou: Cajuru, quem tem direito à reeleição, Cajuru, já começa o mandato pensando nela, a reeleição, Cajuru. Ao escolher aí, então, ele, um secretário, um ministro, ele pensa primeiro quem politicamente encaixa nesse cargo para dar votos a ele daqui a 4 anos, ou não sei quantos anos. Ele não prioriza escolher um técnico, ou seja, alguém que não seja político e tenha a competência para exercer o cargo de um ministro ou de um secretário. Porque normalmente quem faz lambança em ministérios, em secretarias, cá entre nós, são exatamente os políticos, raramente são os técnicos. O requerimento de instalação da CPMI do INSS pode ser lido dia 17 de junho, numa sessão do Congresso que vai analisar vetos presidenciais. A data foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois de uma reunião de líderes na quinta-feira.
O Congresso Nacional deve se reunir no dia 17 de junho para analisar cerca de 60 vetos presidenciais. E nessa sessão conjunta pode ser lido o requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito que vai investigar descontos ilegais nas folhas de benefício do INSS. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a falta de entendimento sobre os vetos inviabiliza que o Congresso se reúna no dia 27 de maio, como tinha sido pensado inicialmente. É humanamente impossível fazer uma sessão do Congresso Nacional com 60 vetos para deliberar, aonde nós não conseguimos buscar minimamente um consenso em relação àqueles que há o discernimento de manter, àqueles que há o discernimento de derrubar e àqueles que não têm consenso, levar a voto com a consciência de cada senador e de cada senadora, de cada deputado e de cada deputada. Até porque alguns vetos iniciam na Câmara e alguns vetos iniciam no Senado Federal. O requerimento para a instalação da CPMI do INSS foi protocolado em 12 de maio pela senadora Damares Alves e pela deputada Coronel Fernanda, com mais do que o mínimo de assinaturas necessárias. A CPMI deve durar 180 dias e ser formada por 15 deputados e 15 senadores, com o mesmo número de suplentes. Impreterivelmente, nós vamos ter uma sessão do Congresso Nacional para deliberarmos tudo o que tiver que deliberar. Sejam vetos acordados ou não, sejam vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias acordados ou não, e seja o requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O Senado recebeu nesta semana a visita do presidente de Angola, João Lourenço, que veio ao Brasil para uma agenda de 3 dias. O líder angolano foi recepcionado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente de Angola, João Lourenço, foi recebido no Salão Negro do Congresso Nacional pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelos senadores Nelsinho Trade e Hamilton Mourão. A visita coincide com a Semana da África no Brasil e com a realização do 2º Diálogo Brasil-África, evento que reúne representantes de nações africanas para discutir temas como segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural. A relação entre Brasil e Angola é histórica e teve início com a independência do país africano há 50 anos. Em 1975, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer oficialmente a soberania angolana, gesto que marcou o início de uma parceria estratégica, com destaque para a cooperação nos campos econômico e social. Contamos bastante com o Brasil, com o seu desenvolvimento tecnológico em várias áreas, na agricultura, na ciência, na saúde, na indústria. Contamos para ver se conseguimos também, a exemplo do Brasil, que, embora tenha petróleo, como nós temos, sempre cuidou de desenvolver outros ramos da sua economia. A relação comercial do Brasil com Angola gira em torno de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, sendo que 95% do 1 bilhão de dólares que o Brasil compra da Angola é de petróleo. Ou seja, apenas está concentrado em um único produto. E a gente tem que melhorar essa relação. Eu acho que nós temos muito para avançar. Ao final do encontro, o presidente de Angola assinou o livro de visitas e, em seguida, eles se dirigiram ao Salão Negro para o encontro com o presidente da Câmara, Hugo Mota. As exportações brasileiras a partir das regiões Norte e Nordeste devem crescer nos próximos anos, previu o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele falou em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Em 2017, 26% das exportações brasileiras foram feitas a partir de portos do chamado Arco Norte, que engloba a região Norte e parte da região Nordeste. No ano passado, esse número alcançou 38% das exportações. No caminho que vai, em breve, 50% das exportações desse país sairão pelo Arco Norte. Isso é uma coisa muito nova. Poucos portos no mundo têm o crescimento que tem o sistema portuário brasileiro. Por exemplo, o Porto de Itaqui, no Maranhão, há 40 anos atrás, senador Marcelo Castro, senador Fernando Farias, ele não existia. Ele era um pequeno porto, numa região sem produção, ou uma ideia de porto. Hoje ele é um dos portos mais produtivos do planeta. A nossa produção, ela também está migrando. Ela está migrando à produção. Então, assim, o centro geográfico da produção da agricultura brasileira, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ele estava no sul do país, entre o Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, por ali. Hoje ele está no centro do Brasil. Então, você imagine
senador Plínio, se você desloca a produção, o que significa deslocar a própria infraestrutura? O ministro destacou que a PEC da transição, que substituiu o teto de gastos no orçamento federal, destravou os investimentos, sendo causa direta de aumento do produto interno bruto brasileiro. Só os investimentos em infraestrutura vão colocar por ano 0,3% no PIB, com certeza, já contratado, mas podendo chegar a 0,5% do crescimento do PIB. Então, assim, vejam os senhores aqui. Se a gente investir esse volume de investimento crescente, a infraestrutura nacional vai botar 0,5% de crescimento de PIB por ano. Eu fico muito feliz com essa audiência. Eu tenho certeza que a mídia vai divulgar esses dados, mostrar os excelentes resultados até agora obtidos, uma melhoria da qualidade das rodovias brasileiras, o impulso sobre as ferrovias, que era um problema, um marasmo histórico no Brasil, que não acontecia nada de ferrovia no Brasil, e agora está acontecendo. O aumento na concessão de rodovias também foi destacado pelo ministro. Ele comparou o número atual de concessões com o do governo anterior e comemorou os recursos investidos pela iniciativa privada. No primeiro ano do governo do presidente Lula, nós fizemos 2 leilões, porque a gente também não tinha os projetos. No segundo, fizemos 7. Nesse ano, vamos fazer 15. E a ideia do ano que vem é fazer 20. Com isso, o Brasil vai ter um novo momento, uma virada de chave. Depois desse conjunto de leilões, nós vamos viver um outro modelo no Brasil, com muito mais investimento privado, que aí eu convido os senhores a olhar a magnitude do investimento privado vis-à-vis ao investimento público. 23 até maio de 25, nós realizamos 12 concessões. 13 mil na história, até 22 quilômetros concedidos. 6.100 em 2 anos. Agora, a previsão até 25, atingir 48 concessões, com 25 mil quilômetros concedidos à iniciativa privada, com potencial de levantar 475 bilhões de reais para o investimento na infraestrutura rodoviária. A parceria público-privada, eu acho que as PPPs foi uma opção que o Brasil adotou para fazer frente à escassez de recursos públicos no enfrentamento de pontos de estrangulamento na infraestrutura nacional. O Brasil sabe o que fazer da porteira para dentro. Jaime Campos. Ele produz muito, ele produz com qualidade, ele sabe entregar o produto que o mundo precisa para garantir segurança alimentar. O desafio do Brasil é da porteira para fora. O chanceler Mauro Vieira disse que o Brasil não pediu à China o envio de um representante ao país para discutir o TikTok, mas que o presidente Lula defendeu na visita àquele país a regulação das redes sociais. Vieira contou aos senadores que no jantar com os chineses o presidente pediu ajuda à primeira-dama Janja. O ministro fez um balanço das ações do ministério em audiência na Comissão de Relações Exteriores. O chanceler Mauro Vieira foi questionado pelos senadores sobre o asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada pela justiça peruana a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em 2 casos relacionados ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais do ex-presidente peruano, Ollanta Humala. Não existe nenhuma discussão, ao que me consta, que aquelas condenações, de alguma maneira, seriam motivadas politicamente. E aí a indagação que a própria imprensa brasileira fez, né? Quer dizer, o Brasil vai virar um paraíso para pessoas condenadas por corrupção, inclusive por suborno pago por uma empresa brasileira. O determinante foi a instantânea aprovação do governo peruano. Quer dizer, não havia por que não se fazer, não se dar, e os exemplos todos que eu citei na minha apresentação de outros asilos dados também não creio que corroborem um fato de que o Brasil tenha um comportamento que possa ser criticável. Nós tivemos sempre o comportamento de acordo com a convenção que se chama Convenção de Caracas de 1954 e dentro de todos os padrões estabelecidos pela convenção. A audiência com Mauro Vieira tratou ainda da retirada de opositores de Maduro da Embaixada Argentina em Caracas, que está sob custódia brasileira. A operação foi feita pelos Estados Unidos sem aviso prévio ao Itamaraty. O Brasil tentou negociar um salvo-conduto com a Venezuela para garantir a saída segura dos opositores, mas não teve sucesso. Os 4 asilados na Venezuela foram resgatados pelos Estados Unidos? Qual foi a participação do Brasil neste episódio? No dia 6 de maio, os 4 que estavam saíram.
Não sabemos como saíram. Eu acho também que o governo venezuelano não sabe como. Agora, eu devo dizer que a informação que temos é que eles se encontram nos Estados Unidos. Estão nos Estados Unidos, de alguma forma saíram e de alguma forma chegaram. Mas não houve nenhum esclarecimento até o momento por nenhum país do que aconteceu. Sobre o episódio envolvendo uma fala da primeira-dama brasileira na China sobre a rede social TikTok, o chanceler Mauro Vieira disse que estava presente e que a fala teria sido feita pelo presidente Lula no sentido de responsabilizar as plataformas por crimes praticados no meio digital. Eu estava presente e foi uma menção que o presidente Lula fez e que ele só, inclusive, pediu ao auxílio na hora, a primeira-dama, o fato específico, que foi dito o seguinte, que não é possível que se deixe que em plataformas digitais que haja divulgação de temas de pornografia, de pedofilia e dos famosos desafios que correm nas redes digitais e que levaram à morte uma criança de 8 anos há pouco tempo em Brasília. Tem que haver algum tipo de controle, não se pode deixar. Afinal de contas, as plataformas que veiculam isso têm que ter um tipo de responsabilidade. Veiculação de pornografia, veiculação de conteúdos, né, que podem levar a esses lamentáveis episódios nas redes, já é algo proibido no Brasil. Por que a gente tem que chamar ou convidar uma autoridade chinesa, né, ou indagar, pedir algum apoio para comparecer, né, vir ao Brasil para fazer esse tipo de controle? Não houve convite para nenhuma autoridade chinesa vir, isso não há. Então, esse ponto é muito simples de responder. O chanceler Mauro Vieira disse aos senadores que a política tarifária adotada pelo governo de Donald Trump pode ajudar a acelerar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. E disse ainda que o Itamaraty tem acompanhado de perto a situação dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos após a nova política de deportações do governo americano. Um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, Carlinhos Maia, vai ser convocado para depor na CPI das Bets. Os senadores suspeitam que ele estaria recebendo um percentual sobre as perdas dos apostadores. Carlinhos Maia é o nome artístico de Luiz Carlos Ferreira dos Santos. Alagoano de 33 anos, ator, comediante e empresário, Carlinhos se tornou influenciador digital e atualmente tem mais de 35 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele é um dos nomes mais populares da internet brasileira. A convocação do influencer foi aprovada na quarta-feira. O pedido partiu da relatora da comissão, senadora Soraya Tronic. O objetivo é esclarecer a participação de Maia em campanhas de divulgação de casas de apostas online. Segundo o requerimento, o influenciador teria recebido até 40 milhões de reais por ano para promover as bets. A publicidade que ele faz também seria direcionada especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. A CPI também investiga a suspeita que Maia estaria recebendo o chamado cachê da desgraça alheia, um percentual calculado sobre as perdas dos apostadores. A convocação quer apurar a responsabilidade dos influenciadores na divulgação de conteúdos que podem violar a legislação e induzir a comportamentos financeiros prejudiciais. O depoimento de Carlinhos Maia deve contribuir para a proposta de regulamentação da atuação de influenciadores no setor de apostas. E de 3 a 5 de junho, o Congresso Nacional vai receber o 11º Fórum Parlamentar do BRICS. A cooperação global em saúde com o uso da inteligência artificial na medicina é um dos temas prioritários da presidência brasileira do BRICS. Uma das prioridades do Brasil no BRICS é aprofundar a cooperação na área da saúde, principalmente em relação ao combate de doenças que prevalecem em países mais pobres. É o caso das doenças tropicais negligenciadas, como malária, dengue e doença de Chagas. O consultor do Senado, Guilherme Del Negro, falou sobre o assunto. Há várias doenças que elas afetam desproporcionalmente países do sul global, então é interessante a cooperação. A gente teve agora a experiência da pandemia, então, por exemplo, temas de compartilhamento de vacinas, compartilhamento também de tecnologias para que os países tenham condições eles mesmos de obter insumos e fabricar esses produtos, também é algo que tem sido discutido no contexto agora do Fórum Parlamentar dos BRICS. O analista internacional João Kozer constatou uma dificuldade dos países que compõem o BRICS implementarem uma igualdade no acesso à saúde. Nós estamos falando de países vastos e com regiões rurais ou periféricas, que podem sofrer com acesso à saúde dentro deles. Além do mais, nós também temos que falar aqui sobre a capacidade e infraestrutura. Os hospitais, equipamentos que muitas vezes não são suficientes ou são antiquados para o tratamento da população. E assim, temos alguns países que hoje ainda estão em guerra ou que já passaram por guerras recentemente, o que piora ainda mais essa infraestrutura.
O potencial transformador da inteligência artificial na área da medicina também é um tema prioritário da presidência brasileira do BRICS. Nós poderíamos trazer a IA para poder gerir uma situação de emergência, como foi a do Covid-19. Além do mais, a IA ela ainda pode vir para poder personalização de tratamento. Nós já tivemos experimentos aqui no Brasil de diversas inteligências artificiais que faziam análise de imagens, análise de exames, antecipando os trabalhos dos médicos. Olá, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que cria cargos e reajusta salários e gratificações para mais de 1 milhão de servidores públicos federais. A discussão provocou a criação de um grupo de trabalho para apresentar uma proposta de reforma administrativa para o serviço público. O plenário aprovou ainda regime de urgência para projeto que pretende prevenir fraudes e descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Aprovou ainda documentos do governo sobre defesa nacional, uma exigência da Constituição, com as estratégias do país nessa área. Vamos começar falando do serviço público. A Câmara aprovou e enviou para o Senado o projeto do governo que reajusta salários, gratificações e reestrutura carreiras de mais de 40 categorias de servidores públicos federais. De acordo com o governo, a proposta vai beneficiar 1.200.000 funcionários públicos com novos planos de carreira e reajustes, que não são lineares e variam de acordo com os cargos. Como nem todos os pontos do projeto obtiveram consenso no plenário, o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu criar um grupo de trabalho para apresentar uma proposta de reforma administrativa que trate de temas como eficiência do serviço público e carreiras dos servidores. O projeto do governo prevê reajustes salariais em 2 etapas, em 2025 e 2026, a partir de negociações feitas com representantes das diversas categorias. Também prevê reajustes de gratificações, criação de novas carreiras e novos cargos, entre eles 6.000 vagas de analista em educação e 4.000 de técnico em educação. Algumas categorias, como médicos e veterinários das universidades federais e servidores da cultura, não foram contempladas na proposta. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que nova rodada de negociações será aberta para atender os que ficaram de fora. De acordo com o governo, o projeto terá um impacto orçamentário de quase 18 bilhões de reais em 2025, 26 bilhões em 2026 e 29 bilhões em 2027. Deputados da bancada do governo defenderam a proposta como um avanço para o serviço público. Foi o que disse o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. Na verdade, nosso governo pegou o serviço público como se fosse terra arrasada. Foram pelo menos 5 anos de destruição do serviço público, de falta de reajuste, de falta de concurso público. 2 anos após intensos debates e discussões, foram feitos 38 acordos que vão dar reajustes a aproximadamente 1.200.000 servidores. Mais servidores para atender ao povo brasileiro. A proposta foi criticada por deputados do Novo e do PL. Para o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, o ideal seria uma reforma administrativa. Aqui no papel está tudo muito bonito, criação de novas carreiras e cargos, ok, mas por que criar novas carreiras e novos cargos se nós temos pessoas dentro do setor público que estão largados e que poderia ser reaproveitado, poderia ser designado para uma função nova? A máquina pública brasileira é pesada, é cara. Outra coisa, o projeto carece de garantias de controle de gastos e foco em eficiência. A partir dessas divergências, o presidente da Câmara criou o grupo de trabalho, composto por representantes de todos os partidos, que terá prazo de 45 dias para apresentar uma proposta de reforma administrativa. Hugo Mota defendeu a reforma como fundamental para rediscutir o tamanho do Estado e aumentar a eficiência do serviço público, a partir de discussões sobre novas tecnologias e carreiras de servidores. Defendemos que discutamos as tecnologias que hoje estão disponíveis, discutamos a meritocracia, discutamos tudo aquilo que vier para que a população possa ter serviços públicos de menor qualidade e possamos também trabalhar pela diminuição da nossa máquina pública, porque fazendo isso nós vamos ter mais recursos para investir naquilo que é estratégico para o país. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, que será o coordenador do grupo, essa é a reforma mais urgente a ser promovida pelo Legislativo, depois das reformas tributária, trabalhista e da Previdência. Eu não tenho nenhuma dúvida que a grande reforma, agora, desse momento, é a reforma administrativa. E tenho absoluta convicção também que o presidente Hugo Mota sabe disso e, sem dúvida nenhuma, tem um potencial de ser a grande reforma
pelo menos desse ano e do próximo ano, que o Parlamento pode apresentar ao Brasil. O plenário também aprovou o regime de urgência para projeto que acaba com os descontos mensais feitos sobre aposentadorias e pensões do INSS destinados a entidades como associações e sindicatos de aposentados. Com o regime de urgência, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. O projeto revoga a possibilidade de descontos na folha do INSS para essas entidades, mas o texto final a ser apreciado pelo plenário deve ir além disso. A ideia, que contou com a concordância dos diversos líderes de partidos, é reunir em uma única proposta o conteúdo de cerca de 50 projetos em tramitação que tratam do tema. Isso porque investigações da Polícia Federal apontam que descontos indevidos em aposentadorias e pensões causaram prejuízos superiores a 6 bilhões de reais a milhares de pessoas. O autor do projeto, que ganhou regime de urgência, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende que o texto final a ser votado inclua ainda regras mais rígidas para empréstimos consignados, também descontados de aposentadorias por bancos. Ele defendeu o fim da possibilidade de descontos em benefícios do INSS. Visa que, de forma legal, este parlamento deu um basta no que virou esse grande escândalo de corrupção de aposentados e pensionistas e beneficiários da Previdência Social. Com isso, fica vedado que o INSS faça desconto automático, seja de qualquer tipo de benefício da Previdência Social, para a associação, sindicatos ou qualquer outro tipo de instituição. E a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o projeto da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, que contém os textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa Nacional. A Constituição obriga que o governo encaminhe esses textos ao Congresso a cada 4 anos. Eles têm que ser aprovados em 2 turnos, pela Câmara e pelo Senado. Os textos contêm o planejamento das ações de defesa do país em relação às ameaças externas, as medidas estratégicas a serem implantadas com esse objetivo e informações destinadas a dar transparência às medidas. O projeto, com parecer favorável aos 3 documentos, foi aprovado por 397 votos contra 5, apesar da obstrução anunciada pelo Novo e de requerimentos de adiamento da votação apresentados pelo PL. Os 2 partidos da oposição defendem projeto que anistia os acusados de participação em tentativa de golpe de Estado processados pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar do protesto, o PL acabou votando a favor do projeto, como explicou o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Então, essa obstrução que estamos fazendo é em respeito ao Estado de Direito. Mais uma vez eu reitero, senhor presidente, não adianta votarmos pautas de interesse da nação brasileira, onde a Suprema Corte é que está legislando. Isso não é democrático, a Constituição não permite esse tipo de acontecimento. Então, o PL tem compromisso com a democracia, sobretudo a Constituição que foi aprovada por esse Congresso em 1988. O PL é sim. A bancada do governo defendeu a aprovação do parecer e criticou os procedimentos de obstrução da oposição. Foi o que disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Tentaram fazer o Brasil mergulhar de novo numa ditadura. É por isso que são contra o livro branco, ou uma estratégia nacional de defesa, ou um plano nacional de defesa, que democratiza esse processo, que deixa claro que nós temos que ter a relação da defesa com as relações internacionais, que nós temos que ter a integração para construir a paz, a integração com a América do Sul, com a costa africana, com os países banhados pelo Atlântico, e eles querem anistiar golpistas. O parecer com os textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa Nacional seguiu para análise do Senado e, se aprovado, será promulgado pelo Congresso Nacional. Também seguiram para o Senado os textos de 2 acordos internacionais aprovados pelo plenário da Câmara. Um deles trata de padronização de regras e procedimentos para aumentar a segurança do transporte marítimo. O outro é uma parceria com a Croácia na educação, com previsão inclusive de intercâmbio entre os 2 países. Esses foram os destaques da semana no plenário da Câmara. Até a próxima.